Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí do que Felipe Melo falou, né, nas suas redes sociais aí sobre o jogo entre Palmeiras e Santos. Vai falar um pouquinho sobre esse jogo e também nesse vídeo vai falar um pouquinho sobre as polêmicas, né, se realmente aí o Palmeiras foi prejudicado no lance ali do gol do Santos e muito mais. Então, para você não perder nada, galera, o que você faz? Já vai deixando seu like aí, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Agora sim, vamos aí pro vídeo. Fala rapaziada, boa noite. Falar um pouquinho dos jogos aqui, bem rápido, muito cansado. Confesso que os únicos jogos que eu assisti foram Cruzeiro e Atlético, que está terminando agora. Cruzeiro perdendo para o Atlético 3-1. E o Palmeiras que empatou 1-1. Acabou agora o Atlético. Palmeiras que empatou 1-1 com o Santos em casa. Não assisti o jogo do Grêmio Atlético Paranaense, empate, e tampouco assisti uma vitória importantíssima, vitória contra o Coritiba. Não assisti. E assisti alguns lances de Botafogo 1, Remo 2. Vitória gigantesca do Remo, em busca aí de sair da zona de rebaixamento, essa briga, essa luta de sair da zona de rebaixamento, né? Que vitória importantíssima pro Remo, caramba. Falar um pouquinho do Palmeiras e Santos. Eu falei essa semana do que eu acho do Palmeiras. Então, assim, continuo achando a mesma coisa. Mas você tem que convir comigo que o Palmeiras se recusa a perder jogo, cara. E isso é bom, esse DNA de vitória do Palmeiras, de luta, de entrega até o final, independente da maneira que o time joga, o comportamento dos caras realmente. A intensidade, a entrega dentro de campo é muito importante, por isso que não perdeu hoje. Digo isso porque o Santos foi corajoso. O Santos fez um ótimo jogo no Allianz Parque. Foi um bom jogo, né? Mas o Santos fez um ótimo jogo. E de repente, se a outra equipe, o Santos sairia com a vitória. Mas o Palmeiras realmente se recusa a perder, cara. Agora, não vou falar muito de tática, porque eu iria bater na mesma tecla novamente. E eu falei, essa semana ainda eu tinha falado, né? Sobre o que eu acho. Continuo achando a mesma coisa. O time é muito bom, muito material humano tem que fazer muito mais. E mesmo assim ganha desse jeito, né? Ou não perde, nesse caso, como foi hoje. E Atlético venceu fora de casa, né? O Cruzeiro. E Santos, o Vinícius Nicoletti acompanhou tudo. Empate no Allianz Parque, ele conta pra gente como foi. Fala, Vini, seja bem-vindo. Um beijo pra você. Ô Glaucia, um beijo pra você, abraço a todos que acompanham o Sport Center. O líder do campeonato mantém a invencibilidade, agora não perde a 9 rodadas, mas empatou com o Santos aqui no Allianz Parque, 1-1, jogo muito difícil pro Palmeiras. O Santos foi muito bem no primeiro tempo, criou chances e marcou aos 26 minutos com o Roleiser. O argentino jogou muito bem, foi o melhor em campo e aos 26 bateu cruzado no cantinho, sem chances para o goleiro Carlos Miguel. A bola ainda bateu na trave antes de entrar no gol. Depois que sofreu o gol, Palmeiras foi para cima ainda no primeiro tempo e criou chances do empate. Aos 37, o Arias ficou cara a cara com o Brazão, mas o goleiro santista fez a defesa, tirando aí o gol do Arias com os pés. No segundo tempo, o Palmeiras veio com mudanças e foi com tudo para tentar o gol de empate até a virada. Veio com o Alan entrando no lugar do Kelvin na lateral direita e pressionou a equipe santista. O Santos teve chances no contra-ataque, mas acabou esbarrando na defesa palmeirense, até no goleiro Carlos Miguel. A melhor chance foi do Barreal, saiu cara a cara com o goleiro palmeirense e acabou perdendo o gol. E aí o Palmeiras foi para cima, pressionou e chegou ao gol de empate com o Flaco Lopes. Aos 27, a volta do Paulinho. Depois de 10 meses sem jogar, o Paulinho entrou em campo, finalmente voltando à equipe do Palmeiras, fez uma boa partida e teve uma finalização. No lance, o juiz
deu o impedimento, mas era um lance duvidoso ali, o Paulinho acabou perdendo numa chance de finalização, a bola passou raspando a trave. O garoto Luiz Pacheco também arriscou de longe, pegando aí o goleiro Brazão desprevenido, quase fez o segundo gol do Palmeiras, e o Palmeiras pra cima, colocou muitos atacantes e chegou ao gol da virada nos acréscimos. A jogada do Alan acabou finalizando, mas a bola bateu na mão do Arias, raspou na mão do Arias, e depois da revisão do VAR, o juiz anulou o gol, que seria o gol da virada do Palmeiras, do líder do campeonato. Na opinião do técnico santista, a equipe da Vila poderia ter vencido aqui no Allianz Parque. A gente tem que comemorar esse resultado, né? Pelo ponto que a gente soma e pela partida que a gente fez. A verdade é que nós criamos o suficiente para conseguir ganhar o jogo, não materializamos. A gente é muito competitivo e acho que isso é o mais difícil. Se olhar para os clubes à frente, não está sendo igual, mas a gente está acostumado a essa crítica. Foi um jogo bem igualado, mas ali num detalhe, como eu disse, não cabe a mim dizer se foi falta ou não, porque esse não é meu trabalho. Aconteceu na infelicidade ali da gente perder a bola ali e sofrer o gol. Próximo desafio das duas equipes pelas competições sul-americanas. O Santos vai ao Paraguai enfrentar o Recoleta, aí sim com o Neymar, não jogou por conta do gramado sintético, o Cuca falou sobre isso na entrevista coletiva, e o Palmeiras vai a Lima enfrentar o Sporting Cristal pela Copa Conmebol Libertadores. É isso aí, Glaucial, volto com você, beijo, até a próxima. Valeu, Vini, beijão, amigo. Bom fim de trabalho aí pra você, pra nossa equipe. Trazendo as informações direto lá do Allianz e os números do Paulinho aí na tela pra gente. Não atuava desde julho de 2025. Ficou 16 minutos em campo, uma finalização, uma chance criada, 2 cruzamentos e 3 ações na área rival. Os números deste período em que o Paulinho esteve em campo hoje. Pra gente não perder o gancho desse personagem, né, Rafa? Legal ver o Paulinho retomar também, já fez postagem nas suas redes sociais, foi muito comemorado pelo torcedor do Palmeiras, que sabe do potencial, do cara que ele é também, tanto tempo parado, né? Se aquele gol ali, tudo bem, o Vinícius pontuou bem no material, né? Foi marcado o posição irregular, mas se faz um gol ainda nesse retorno, seria para coroar demais. Mas é muito bom quando a gente vê um jogador retomando depois de tanto tempo, depois de tanta dificuldade para voltar à atividade, né? Não, sem dúvida. Ainda mais o cara que a gente conhece bem. O Paulinho sempre foi um grande profissional, um baita de jogador, né? E um cara muito dedicado, muito focado. 302 dias. É muito tempo sem poder exercer o seu ofício, a sua profissão. Praticamente aí 10 meses de ausência. E aí ele volta e volta bem. Ele volta numa condição interessante. O pouco tempo que ele teve em campo, aí pouco mais de 25 minutos, ele mostrou desenvoltura, partiu para dentro, chamou a responsabilidade. Que jogo! Mostrou que está com uma capacidade física interessante. Agora, a resistência a um tempo maior dentro do campo é uma coisa que certamente só virá com o tempo, né? Hoje ele jogou 25 minutos mais ou menos. Próximo jogo já pode jogar 35, depois 45, e aí aos poucos ele vai adquirindo a condição plena associada ao ritmo de jogo. Mas ele é uma peça muito importante, né, para o Palmeiras. Tem uma característica de arranque pelo lado do campo que alia qualidade técnica, força e poder de finalização. É um jogador muito útil, de muita qualidade. O Palmeiras está bem servido nesse setor ofensivo, com as opções que o Abel tem para poder escalar o lado do campo, mas jogador bom nunca é em excesso, né? E o Paulinho chega para ser mais uma peça dessas a ser utilizada ao longo de uma temporada de alta exigência do Palmeiras, que lidera o Campeonato Brasileiro e também está buscando a classificação na Libertadores da América. O clássico em si, Glaucio, se você quiser já podemos falar sobre ele, foi muito bem jogado. Acho até que o Palmeiras jogou um pouco melhor que o Santos, mas o Santos jogou muito mais do que muita gente achava que ele ia jogar, hein, Glaucio? Pois é, a gente conversava com os amigos que fizeram equipe F, Rafa, aqui no canal. Falávamos sobre isso, né? Sobre um Santos que foi para jogar, um jogo que foi movimentado, talvez não se esperasse isso, mas não, um Santos que criou, um Santos que jogou, sai na frente, inclusive, do placar, e aí o Palmeiras fica muito nisso que a gente viu nesse trechinho de entrevista do Flaco, né? Um time que não desiste, que tá sempre ali martelando, chega ao 2-1, mas o gol foi anulado, mas acho que para quem acompanhou esse clássico foi um bom jogo, um jogo muito movimentado das duas partes.
O jogo foi movimentado sim. O pessoal diz que é o clássico que não empata, né? Que não tem empate, hoje teve. E acha até que o Palmeiras teve algumas opções, né? No segundo tempo, poderia ter feito o gol da vitória, teve gol anulado, mas no todo o Santos teve momentos da partida em que jogou melhor. Até os 20 minutos, o Palmeiras tinha um controle técnico da partida e o Santos marcava muito bem. Depois o Santos desenvolveu algumas jogadas com o Rollraiser e também com o Gabigol se movimentando bastante lá pelo lado do campo. O Gabriel Montempo fazendo também um bom jogo de aproximação e o Barreal fechando do lado esquerdo. Aí o Santos criou 3 oportunidades para na terceira chegar ao gol, abrindo o marcador na etapa inicial. Como destacou o Nicoletti, no segundo tempo o Abel fez uma troca que tornou o Palmeiras mais insinuante, né? Porque ele tira o lateral direito, né? Mexe na posição do Kelvin e coloca o Alan para fazer o papel de lateral direito. E aí já é um indicativo qual era a intenção: sufocar com velocidade pelos lados. E a partir de então, todas as outras trocas do Palmeiras foram pensando na parte ofensiva, né? Depois entrou o Sousa no lugar do Evangelista, sai o volante, entra o meia, entrou o Luiz Pacheco, o volante, no lugar do Andrés Pereira, que fazia um bom jogo, mas parece ter sido essa uma alteração por controle de carga. Depois o Maurício, que é o meia, sai para entrar o Paulinho, e no final o Gustavo Gomes deixa o campo para a entrada do Emi Martinez, que é um volante e jogou aberto ali pelo lado direito como se fosse um falso zagueiro por aquele setor. O Palmeiras sufocou, pressionou, o Santos teve vários contra-ataques também no segundo tempo, que poderia ter ampliado a vantagem, estava 1-0 ainda, mas depois o Palmeiras conseguiu chegar ao empate, teve oportunidade, fez o gol da virada, o gol foi anulado. Enfim, um jogo difícil de ser apitado pelo Rafael Claus, que no meu entendimento acertou em praticamente tudo, só errou numa coisa, e aí cabe uma reflexão. Ele deu pouquíssimos minutos de acréscimo, tanto no primeiro quanto principalmente no segundo tempo. E o jogo pedia mais acréscimos, né? Em função de várias questões envolvendo trocas, um pouco de cera em alguns momentos do Santos também, mas enfim, ele optou por não dar os minutos devidos, e isso acabou manchando um pouquinho a sua imagem como árbitro do clássico de hoje. Mas quem esteve no Allianz assistiu uma grande partida, um Santos com atitude, com uma boa postura, e o Palmeiras jogando como costuma jogar, mas sem a mesma eficiência de jogos anteriores. Glaucia. Boa, vamos fazer uma pausa aqui no nosso Sport Center. Então é isso, galera. Chega mais um fim de hoje aqui no canal. O que vocês acharam das opiniões aí dos comentaristas nesse vídeo, né? Vimos aí muitos falando um pouquinho sobre essa partida e como esse Palmeiras, né, enfrentou aí de igual para igual o Santos. Era para, na verdade, para igual não, né? Foi superior, né? Muitas vezes, né, durante a partida, mas não foi, né? Vamos dizer assim, fundamental para vencer, né? Então precisa melhorar bastante. E acredito que vai melhorar, né? É um time que busca muito aí seguir de perto essa formação e, né, vai melhorando aí com a chegada também de Paulinho, que entrou muito bem. É um jogador aí que vai ser fundamental para atuar aí no próximo jogo junto com o time do Palmeiras. Se você gostou do vídeo, galera, deixe seu like, inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora valeu, galera, e até o próximo vídeo.